Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. Nos próximos 60 minutos vou fazer-lhe companhia e falar de dança, atletismo, ginástica e muito mais. E é precisamente pela ginástica que começamos. A Federação Portuguesa, aliás, a Federação da Ginástica de Portugal foi fundada em 1950, conta com 15 mil atletas federados e mais de 200 clubes ativos. De 15 a 17 de março vai organizar a Taça do Mundo de Ginástica Acrobática na Maia e é meu convidado o Presidente da Federação Portuguesa de Ginástica, João Paulo Rocha. Boa noite, João Paulo. Boa noite. Obrigada por estar no Fora do Jogo. Portugal vai organizar este ano 5 taças do mundo. Quais são as expectativas em relação a esta primeira que se realiza dentro de pouco menos de 2 semanas na Maia? Olha, para já as expectativas são elevadíssimas por vários motivos. Vamos ter em Portugal o maior evento de ginástica acrobática alguma vez realizado no mundo. A Taça do Mundo conjugada com o MIAC, o Torneio Internacional do Acroclube da Maia, que é o nosso parceiro nesta organização, com o apoio naturalmente da Câmara Municipal da Maia. Entre os dois momentos competitivos temos cerca de 800 participantes, cerca de 650 ginastas, e não houve nunca em nenhum sítio do mundo até agora nenhuma competição com tantos ginastas envolvidos. E depois nós temos, de facto, dentro da ginástica acrobática, uma mais-valia grande em termos desportivos. Temos várias unidades, temos designadamente um par misto que foi campeão da Europa em 2011, o Gonçalo Roque e a Sofia Rolão. Agora não com a mesma formação, mas o Gonçalo Roque mantém-se com uma nova volante. Temos trios femininos fantásticos, finalistas em campeonatos do mundo, e portanto nós o ano passado tivemos uma medalha de prata alcançada precisamente pelo Gonçalo e a Sofia na Taça do Mundo de Portugal, que foi bom em casa conseguir isso. E este ano as expectativas são elevadas, mas também deixe-me dizer-lhe que temos cá campeões da Europa e do mundo de várias especialidades da ginástica acrobática, e portanto a tarefa não vai ser fácil, mas como lhe digo, temos muitas esperanças. Já é uma aposta ganha pelo número de participantes, pela qualidade dos países envolvidos e pelo número de países envolvidos também. Está tudo preparado? Está tudo preparado, está. Portanto, como disse há pouco, Portugal tem este ano 5 taças do mundo a seu cargo: a acrobática, rítmica, aeróbica, artística feminina e masculina e, por fim, trampolins. São importantes estas provas para que Portugal demonstre que tem mérito, tal como já aconteceu, por exemplo, no futebol e em outras modalidades, para organizar este tipo de certames? Claro que sim, nós somos sempre, tradicionalmente, um povo que gosta de receber, somos bons anfitriões, mas também ao nível técnico e de know-how estamos cada vez mais a ser considerados internacionalmente, designadamente no âmbito da ginástica, como referências. Só para termos uma ideia, este ano o único país do mundo que organiza 5 taças do mundo somos precisamente nós. E há países com muita mais tradição e capacidade até económica ou financeira que nós, mas de facto nós temos este espírito aguerrido e de tentarmos ganhar espaço, e precisamos de o ganhar, não é? São montras para o mundo, estas taças do mundo, e portanto vão-nos ajudar com certeza a colocar a ginástica, eu costumo dizer, não é num patamar mais elevado, é no patamar que ela merece, porque de facto merece mais, tem dimensão e tem diversidade e tem os ingredientes todos para ser um desporto efetivamente de massas em Portugal, e portanto tudo faremos para alcançar isso. Quais são os clubes mais representativos atualmente em Portugal? Olha, depende das disciplinas, não é? Nós temos, por exemplo, aqui na região norte, digamos, o Acroclube da Maia, o Sport Clube do Porto, o Ginásio Clube da Maia, o Ginásio Clube de Santo Tirso, o Ginásio Clube Vila Condense. Estou-me a esquecer de alguns, seguramente. Temos muitos clubes, estes são muito importantes. Não? O Ginásio Clube Português, o Lisboa Ginásio, na zona de Lisboa. Temos clubes no Algarve, na Madeira, nos Açores, em Santarém, muitos clubes também, em Leiria, enfim. Temos de facto muitos clubes por Portugal inteiro, mas também lhe devo confessar que de facto isto não é exclusivo da ginástica. Nos concentramos bastante no litoral
O nosso país é um pouco assim, não é? O interior, não quer dizer que não tenhamos realidades fantásticas em Vila Real também, em Coimbra, São Pedro do Sul, que temos, mas de facto a maior consideração, acompanhando aquilo que acontece no resto das áreas, é um bocado no litoral. A ginástica está atualmente no patamar que gostaria de ver? Não. Então, isso temos muito caminho ainda a percorrer. Já tivemos muitos êxitos, de facto, em algumas disciplinas. A ginástica trampolins e a ginástica acrobática têm trazido imensas medalhas para Portugal em competições de nível europeu e mundial. A ginástica artística masculina, sobretudo nos últimos tempos também. Mas queremos muito mais e vamos conseguir. Assim, consigamos também ter o engenho e a arte de ter os recursos suficientes para efetivamente fazer alto rendimento, porque hoje em dia não se pode brincar, não é? Tem que se ter, não basta querer, é preciso ter os recursos para isso. Existem muito poucas salas especializadas de ginástica em Portugal. Há uma crença de que a ginástica é uma atividade mais ou menos indiferenciada e tal. Um pavilhão vazio, com meia dúzia de colchões, não é bem assim. Precisamos de salas especializadas, nós temos 500 e tal piscinas em Portugal que são salas especializadas. Lá nas piscinas só se faz natação, não se faz outra coisa. E salas especializadas municipais de ginástica, por exemplo, existem 5 neste momento no país. E portanto há que tentar convencer quem decide que de facto isso é não só um bom investimento, porque inclusive são infraestruturas completamente autossustentáveis, como em termos sociais são coisas muito importantes também. As capitais europeias e mundiais têm todas bastantes salas especializadas de ginástica, porque de facto estamos a falar de uma atividade que é considerada a base de todos os desportos, perdoa-me puxar a brasa à sardinha, mas efetivamente isso é verdade nas idades mais jovens, em termos do treino das capacidades físicas básicas, isso é verdade, efetivamente. Apesar de essas lacunas relativamente a infraestruturas, o número de atletas tem vindo a crescer exponencialmente. É verdade, nós temos tido nos últimos 3, 4 anos um crescimento que anda sempre nos 2 dígitos percentuais de um ano para o outro. Do ano passado para este, da época passada, melhor dizendo, para esta, crescemos cerca de 14% em termos do número de filiados individuais e cerca de 7% em termos dos clubes e entidades coletivas, o que é obviamente um bom sinal que as pessoas sentem que a ginástica é efetivamente uma resposta à sua necessidade de praticarem desporto. O João Paulo está à frente da Federação de Ginástica de Portugal desde 5 de janeiro de 2012, disse-me há pouco, não é? Exatamente. Qual é o balanço que pode nesta altura fazer destes 14 meses? Olha, nós apresentámos-nos à comunidade gímnica com um projeto muito transparente, muito claro, com objetivos bem definidos, e há um consolo que temos, é que temos estado a cumprir exatamente aquilo que dissemos que íamos fazer. É claro que temos sempre contrariedades, há coisas que não correm exatamente como gostaríamos que corressem, às vezes temos que ir mais devagar, mas temos que estar satisfeitos porque de facto estamos a ser coerentes, temos muito trabalho, temos uma capacidade de trabalho grande, temos muitas pessoas na Federação, quer profissionais, quer voluntários, que gostam muito da ginástica e que dão tudo pela ginástica e portanto efetivamente as coisas estão a correr bem. Com a ajuda das nossas associações territoriais, que são, digamos, as estruturas de proximidade que a ginástica tem, à semelhança de outras federações, e que efetivamente é por elas que passa o desenvolvimento da modalidade. Quando tomou posse, o João Paulo Rocha tinha enumerado como objetivos aumentar o número de clubes, ginásticas e agentes gímnicos qualificados. Penso que está a haver uma grande aposta agora na formação destes agentes, não é? Bem, não se pode dizer que seja de agora. E é justo dizê-lo que antes da nossa gestão já tinha sido feito um investimento grande na formação de agentes desportivos na área da ginástica. Nós temos a Escola Nacional de Ginástica ativa já há bastante tempo e com uma atividade muito intensa e reconhecida como meritória. Agora, de facto, esta expansão da prática e do número de filiados
ainda não foi acompanhado por uma intervenção de cariz mais prático e direcionado para as necessidades reais, aquilo que alguém um dia deste chamava a formação para a ginástica real. Não nos pode interessar apenas os certificados que são obrigatórios por lei, dos treinadores, dos juízes, etc., mas sim coisas concretas, soluções concretas para os problemas concretos do dia-a-dia que os treinadores, do modo geral, sentem por esses clubes fora, e vamos montar durante este ano e durante os próximos anos que seguem um conjunto muito significativo de soluções desse tipo que com certeza servirão para aumentarmos a qualidade da intervenção. Das 8 modalidades da ginástica, há 4 que são olímpicas. Já definiram os objetivos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016? Já, eles estão escritos, de resto. Sabe que chegar aos Jogos Olímpicos é uma tarefa complicada. O simples facto de se dizer que se tem como objetivo ter um ginasta qualificado já é um risco, porque, para ter uma ideia, a qualificação dos Jogos Olímpicos processa-se num momento determinado e toda a gente pode ter um dia mau, claro. Não é? E portanto é muito duro, é uma competitividade muito grande a nível mundial. Na ginástica artística é terrível, nos trampolins a mesma coisa, na ginástica rítmica se calhar pior ainda, e portanto o nosso objetivo é concretamente conseguirmos continuar a ter um rapaz na ginástica artística masculina, uma rapariga na ginástica artística feminina, um rapaz e uma rapariga nos trampolins e um conjunto na rítmica, quem sabe. É um objetivo muito difícil, mas não podemos deixar de o ter. Em função dos investimentos que estão a ser feitos, do trabalho que está a ser desenvolvido, não podemos deixar de ter esses objetivos. Estando lá, eu não diria que tudo pode acontecer, mas muita coisa pode acontecer. Falámos há bocado, fora de linha, que em 2012 as coisas até podiam ter corrido de uma forma bastante diferente, sobretudo nos trampolins. Mesmo assim tivemos um conjunto de resultados que foi o melhor de sempre. Tivemos um resultado histórico da Zoe Lima na ginástica artística feminina e com o 15º lugar em salto. Já tínhamos tido nos trampolins classificações melhores. Mas enfim, estando lá, podemos sonhar mais alto. Para já é preciso trabalhar para lá estar. As indefinições das políticas desportivas em Portugal não ajudam a que esses objetivos sejam concretizados. Nós estamos em fevereiro do ano 1, há quem diga que até o ano 2, não é? Deste ciclo olímpico. João Paulo, e passe-se a desculpa por interrompê-lo. De facto, o tempo também não ajuda para que os nossos objetivos sejam concretizados. Haveria muitas coisas para falar, como a Festa Nacional de Ginástica em Guimarães, o Campeonato da Europa de Ginástica Acrobática em outubro, mas com certeza não faltarão oportunidades para falarmos destas iniciativas. Obrigada pela sua vinda ao Fora do Jogo. Obrigado. De seguida apresento-lhe os resultados e as classificações das equipas da Associação de Futebol do Porto depois da jornada deste fim de semana. Decorreu este fim de semana a 24ª jornada do Campeonato da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Lixa 0, São Martinho 0, Valonguense 1, Rio Tinto 2, Canidelo 1, Dragões Sandinenses 1, Alpendurada 1, Sobrado 0, Oliveira do Douro 1, Candal 0, Cerzedo 2, Barrosas 0, Hermesinde 2, Peruzinho 0, Nogueirense 2, Perafita 1 e Baião 6, São Pedro da Cova 1. Lidera o Lixa com 46 pontos, seguido do Perafita com 40. Mais atrás, o Rio Tinto com 39. Nos 4 últimos lugares, o Valonguense com 28 pontos, seguido do Baião com 27, o Hermesinde no 17º lugar com 23 e na última posição o Peruzinho com apenas 16 pontos. Na Série 1 da 1ª Divisão Distrital, jogou-se este domingo a 24ª jornada. Avintes 0, Vila 0, Levarense 0, Vila Chã 0, Bogadense 1, Foz 5, Progresso 1, Valadares 2, Pedroso 1, Senhora da Hora 3, Crestuma 2, Lessa do Balio 1, São Félix 2, Balazar 0, Gulpilhares 3, Lavrense 1 e Custóias 9, Sporting da Cruz 0. Lidera a classificação o Gulpilhares com 64 pontos, seguido do São Félix com 56. No terceiro lugar, o Valadares com 49. Nos 2 últimos lugares, o Lessa do Balio com 21 pontos e na última posição o Sporting da Cruz com apenas 8.
Na Série 2 da Primeira Distrital disputou-se também a 24ª jornada. Ateiense 0, Gandra 0, Castelo da Maia 1, Marco 09 2, Mocidade de Sangemil 1, Alfenense 1, Gens 2, Nuno Álvares 2, Folgosa 2, Gondim 2, Pedrouços 3, Vila Caís 0, Citânia de Sanfins 3, Atlético Rio Tinto 0 e Maia Lidador 4, Águias de Iris 1. Lidera a tabela o Citânia de Sanfins com 42 pontos, seguido do Maia Lidador e do Gens, todos os dois com 40. Mais atrás, o Castelo da Maia com 39. Nos dois últimos lugares, o Atlético de Rio Tinto com 19 pontos e na última posição o Folgosa com apenas 18. Na segunda Divisão Distrital Série 1 disputou-se este domingo a 23ª jornada. Atlético de Vilar 0, Desportivo de Portugal 1, Medense 2, Ramaldense 1, Milheirós 2, Torrão 1, Águas Santas 2, São Romão 0, Sporting de Campo 2, Arcozelo 0, Marchal Gomes da Costa 2, Melres 1, Aldeia Nova 3, Estrelas de Fanzers 1 e os Lusitanos 3, Canelas 2010 3. Lidera a classificação o Canelas 2010 com 55 pontos, seguido do Sporting de Campo com 49. Nos dois últimos lugares, o Medense com 21 e na última posição o Fanzers com apenas 2 pontos. Na Série 2 da segunda Distrital disputou-se também a 23ª jornada. Ferreira 0, Frazão 3, Airães 0, Zezerense 0, Marco 09B 1, Caí de Rei 5, Soalhães 1, Rio Moinhos 1, Liberação 3, Vila Boa de Quires 0, Carvalhosa 4, Raimonda 3, Sobrosa 6, Sobreirense 2 e Pena Maior 7, Salvadorense 0. Lidera a classificação o Pena Maior com 57 pontos, seguido do Livração com 55. Mais atrás, o Caí de Rei com 45 pontos. Nos dois últimos lugares, o Passos de Gaiolo com 11 e na última posição o Sobreirense com apenas 7 pontos conquistados. Segue-se o espaço em que vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pelo futebol feminino e o Valadares Gaia / Montra de Talentos que ganhou ao Leixões. É verdade, foi este projeto do Valadares parece-me um projeto interessante. Eu julgo que isso também é um bocadinho possível face à competitividade atual da modalidade em Portugal. Eu lembro que o Valadares está numa espécie de campeonato de promoção, isto é, uma espécie de segunda divisão, enquanto o Leixões já tem tradições no passado, mas está na primeira divisão nacional. Esta vitória para o Valadares pode ser muito interessante, porque é um projeto muito recente, é um projeto desta época, nasceu há cerca de um ano, e poderá até já fazer história neste primeiro ano, uma vez que isto foi uma passagem às meias finais e poderão alcançar pela primeira vez para uma equipa de Vila Nova de Gaia, portanto, a final da Taça de Portugal no Jamor. E, portanto, eu julgo que foi um resultado, eu não diria, até nem sei se foi surpreendente. 3-1 foi o resultado final. O resultado foi um resultado esclarecedor, de 3-1. Penso que até nunca esteve em causa a supremacia do próprio Valadares. Eu lembro que este projeto conta com algumas futebolistas de eleição, nomeadamente do futebol feminino, como a Carla Couto ou a Edith Fernandes. Portanto, eu julgo que aqui o Valadares teve o mérito, nomeadamente a Mara Vieira, que é a treinadora, de juntar aqui um conjunto de agentes do futebol feminino em Portugal que fazem um grupo muito interessante e, portanto, que acabam por ter alguma supremacia. Aliás, estão em primeiro lugar neste campeonato de promoção e neste jogo, inclusivamente, até falharam uma grande penalidade, estiveram sempre por cima do jogo. Julgo que a primeira parte foi uma primeira parte mais interessante do ponto de vista competitivo, na segunda parte foi um jogo mais físico, com mais cartões, com mais disputa, provavelmente, do próprio resultado, mas julgo que o Valadares que esteve muito bem, esteve ao seu melhor nível. Aliás, o próprio treinador de Leixões... Melhor do que ninguém, temos a treinadora desta equipa, a Mara Vieira, ao telefone. Penso que já estará em linha. Mara, boa noite. Mara, boa noite. Penso que teremos alguns problemas técnicos, mas estava a dizer que o treinador de Leixões acaba por, no final do jogo, acabar por dizer que mais não poderia ter feito. Era um excelente jogo. Peço desculpa, penso que já teremos novamente a Mara Vieira. Boa noite, Mara. Olá, boa noite. Mara, como é que correram os festejos desta vitória sobre o Leixões? Correram bem, correu-nos bem o jogo, principalmente em termos de resultado, a coisa correu-nos bastante bem. Penso que foi
que foi merecido e por isso festejamos. Claro, é passagem à meia-final. Mara, o Valadares falhou um penalti quando o jogo ainda não tinha 5 minutos, mas não se deixaram intimidar de maneira nenhuma por este falhanço da Carla Couto? Não nos deixamos intimidar, era o termos um penalti da forma como foi porque também entramos melhor em jogo e portanto não intimidou ninguém. É claro que era importante termos marcado, mas não marcamos, mas isso faz parte do jogo e já está. Também não há problema. O sorteio das meias finais ainda não se sabe quando é que se vai realizar, pois não? Não, eu não tenho conhecimento, eu não sei a data do sorteio, talvez já haja alguma informação, mas que eu neste momento desconheço. Mas tem com certeza uma equipa de eleição. Quem é que gostava de ver pela frente nas meias finais? Eu tenho pouco conhecimento de todas as equipas que estão em prova, mas sei que a equipa que agora que está melhor é o Oriense. Eu não tenho bem uma equipa de eleição, porque nós vamos defrontar e acho que elas são todas fortes, mas tem o Oriense que é muito forte, está em primeiro, tem o Boa Vista que é histórico, depois e tem temos o Francos que é uma das equipas que sabemos que é forte e que vai também disputar connosco a fase de subida, portanto não sei qual preferir nesta altura, uma qualquer. Certo é que querem ir à final no Jamor, é isso? Sim, claro que sim, mas isso para estar numa final e depois, porque ninguém vai para uma final a pensar que vai perder a final, também tem que ganhar jogos antes de chegar a essa final. Mara, obrigada por estares ao telefone no Fora do Jogo e felicidades para o resto do campeonato da equipa do Valadares Gaia Montra de Talentos. Ok, muito obrigado em nome do Valadares Gaia. Obrigada também. Obrigado, desde. Cancela, como estava a dizer na segunda parte, as equipas acusaram... É verdade, acusaram o jogo que o Leixões, surpreendentemente, parece que esteve em termos físicos bastante pior, assistiram bastante jogadoras em campo, mas eu estava também a referir que o próprio treinador de Leixões evidenciou esta supremacia do Valadares, atendendo a que foi ele próprio que reconheceu que estava insatisfeito com o resultado, mas que estava extremamente satisfeito com o desempenho das atletas dele. O Leixões provavelmente teria perdido para a maior experiência do próprio Valadares. Portanto, ao contrário daquilo que seria de esperar, não é? Acredito que sim, mas eu, como referi, nós estamos a falar de atletas como a Carla Couto ou como a Edith Fernandes, claro. E, por exemplo, mesmo a própria treinadora Mara Vieira, que é relativamente jovem e que ainda ano passado era uma atleta do futsal e, portanto, também uma jogadora de eleição, acabam por ter, provavelmente, uma maior experiência e construíram, com certeza, uma equipa com maior solidez, ou consolidaram um projeto como este no Valadares, que, por exemplo, está a nascer, mas que, efetivamente, pode ser interessante do ponto de vista competitivo no futebol feminino. Portanto, eu acredito que o próprio Valadares possa de facto chegar à final, aliás pelos nomes das equipas, e julgo que poderá ter grandes probabilidades de fazer história logo no primeiro ano da sua existência. Cancela, passando agora ao atletismo, falemos dos europeus de pista coberta que se realizaram entre sexta e domingo, com destaque para as participações de Marco Fortes e Sara Monteiro. O Marco Fortes e a Sara Moreira foram de facto a face mais visível da participação portuguesa, sobretudo pelo desempenho dos atletas. O Marco Fortes foi quinto no peso e a Sara Moreira foi campeã europeia. É importante que se diga que a Sara Moreira há muito que é uma atleta de eleição. Ela tem um segundo e um terceiro nos 5.000 metros ao ar livre nos europeus e portanto de Helsínquia e de Barcelona em 2010 e 2012 e já foi 2 vezes aos Jogos Olímpicos. Penso que no fundo ela vingou aquilo que aconteceu nos últimos europeus. Eu lembro que ela foi vice-campeã europeia em 2009 em Turim, mas em Paris em 2011 acabou por um erro administrativo de inscrição ver-se obrigada a correr os 1.500 e portanto eu julgo que ela que vingou muito bem estes contratempos que tem tido. Foi uma prova quase perfeita. Ela própria veio explicar que só no final é que percebeu que era a melhor, mas também disse que a estratégia que tinha seguido para a corrida tinha sido aquela. Eu lembro que os primeiros momentos da corrida foram muito lentos. Ela estava muito preocupada com isso, porque queria ela própria desgastar
portanto, as adversárias, para poder depois se sprintar, como o fez, de facto, nas últimas 3 voltas. Da Alemanha. Eu julgo que a belga de origem etíope, porque depois também temos estas pequenas particularidades, acabou por andar na frente um bocadinho e poder permitir-se descansar um bocadinho a Sara Moreira, mas julgo que foi uma prova quase exemplar, e lembro que a importância deste título ainda é maior quando nós referirmos que a última medalha de ouro ao nível desta competição foi obtida pela Fernanda Ribeiro em 1994 e 1996, portanto já há muito tempo Portugal não fazia um resultado desta dimensão, diria eu, porque esta é só a 10ª vez que temos uma medalha de ouro nos europeus e, portanto, eu julgo que isto evidencia muito bem o desempenho da própria Sara Moreira. Há aqui mais alguns resultados que julgo que são de relevo. A Patrícia Mamona ficou em 8º lugar no triplo salto, mas bateu o recorde nacional na qualificação. Exatamente por isso. Nas qualificações bateu um recorde nacional nos 13,99 m. Se ela tivesse repetido esta marca poderia ter chegado ao sexto lugar, mas foi um desempenho interessante. É uma atleta com uma margem de progressão muito grande, como já se viu das últimas competições internacionais, e penso que merece esse destaque. Por outro lado, também referir a participação do Hélio Gomes, que foi à final dos 1500, difícil, porque acabou por ser qualificado, não diretamente, mas muito difícil. É uma prova técnica onde Portugal já teve melhores dias e onde, com alguma dificuldade, esta obtenção da sua participação na final julgo que é de realçar. Hélio Gomes, que também bateu o seu recorde pessoal. E, evidentemente, por isso é que teve acesso a esta final e, portanto, eu julgo que esse relevo relativamente ao Hélio Gomes também é de frisar nesta participação, que apesar de tudo só teve uma medalha, mas julgo que Portugal conseguiu estar entre os melhores. Aliás, a Sara Moreira, e voltando ao desempenho que ela teve, está agora numa margem de progressão entre os 27, ela tem 27 anos, mas provavelmente aponta como os 30 anos como sendo provavelmente para correr pela última vez no Rio os 5.000 metros, mas já está no seu horizonte a sua participação na maratona. Portanto, o que eu digo é que, ao nível do próprio atletismo, julgo que esta participação foi sem ser brilhante, foi uma participação muito meritória. E, aliás, num ambiente de algum constrangimento e de algumas amarguras que os portugueses vivem, eu julgo que uma vitória desta natureza acaba por unir os portugueses e ver, no fundo, a determinação de uma atleta que, em termos de adversidade, pode conseguir uma vitória. Sem dúvida, Cancelo, obrigada. Voltamos na próxima semana com os comentários. Obrigada. Assim chegamos ao fim da primeira parte do Fora do Jogo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo.